Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar uma formatação condicional, mas uma formatação do tipo do dado. Isso aqui é algo que é novo no Power BI, foi lançado no início, no primeiro semestre de 2023, mas ainda está em testes, tá? Então você que está vendo esse vídeo já para o final de 2023, 2024, saiba que já deve estar no Power BI nativamente, mas por enquanto ainda está em testes. O que é essa formatação condicional? O tipo de dado condicional serve para casos como esse, que inclusive, tá, eu usei faz pouco tempo num relatório que eu tinha global, e por ser global nós tínhamos algumas moedas que estavam em BRL, outras em dólares, e aí quando eu colocava isso num gráfico, eu queria, né, que aparecesse o que é reais, o que é o dólar, o que é euro. E para isso eu entrei no empecilho, como que eu vou fazer essa formatação em todos os meus gráficos, em todas as páginas que eu tenho. Deu um sufoco até que eu pesquisei e por sorte o Power BI estava lançando essa funcionalidade, que mais ou menos vai funcionar assim, né? Se eu tenho aqui um gráfico e coloco a moeda e o valor, eu quero que aqui, né, quando tiver um rótulo de dados, por exemplo, vou até colocar aqui, eu quero que aqui apareça, né, euro, aqui apareça em reais e aqui em dólares, com cifrão, para que visualmente fique muito melhor. Aqui também vai aparecer. Ronan, não estou entendendo ainda a sua ideia. Eu venho aqui na tabela e seleciono o valor que está sendo exibido e tento formatar ele como moeda, ele coloca aqui o cifrão, né? Mas, pô, não é dólar no nosso caso, eu não consigo falar qual linha eu quero qual formatação, concorda? Então eu só posso colocar dólar ou colocar, né, Reino Unido aqui, ou seja, pounds ou em euro. Então lá não faz sentido, porque aqui eu tô falando que tá em BRL. Foi esse problema que eu tive, e aí eu tive que descobrir como que eu faço para cada linha ter uma formatação condicional. Ou seja, tem que ter essa marcação em algum lugar, né, que isso é BRL, euro, porque a gente vai criar um DAX para descobrir isso, tá bom? Mas é tranquilo, fiquem tranquilo aqui comigo, vocês vão aprender. E aí eu preciso falar, se for BRL, formate assim, se for euro, formate desse outro jeito. E isso abre possibilidades para diversas coisas, não somente moedas, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça, pode ser que ainda não esteja lançado enquanto você está vendo esse vídeo, tá? Então vem aqui, ó, em opções, vem aqui na parte de recursos de visualização, é esta daqui, tá? Cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas, ou seja, eu posso criar um formato dinâmico através de medidas. Vou clicar em OK aqui e show de bola, temos aqui isto habilitado. Para a gente poder fazer essa formatação condicional, nós não podemos fazer na coluna da tabela. Só está habilitado para fazer isso em medida, tá bom? Então, eu preciso criar uma medida para fazer essa formatação. Então, aqui eu vou voltar até como estava antes, tá bom? Para moeda normal ou para geral aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma medida agora fazendo essa soma. Ou seja, em vez de eu colocar o valor agrupado, né? O que normalmente a gente faz no Power BI é criar uma medida para fazer essa soma. Então, ó, vou criar uma nova medida, vou colocar aqui, ó, soma valor. E vou colocar que é a soma da coluna valor. Simples assim. Vou dar um Enter, nossa medida está criada. Basicamente, eu fiz uma medida de soma, nada demais aqui. Quando eu solto, tá vendo? Vai dar o mesmo resultado. Só que, o que nós temos diferente aqui na soma valor agora, né? Quando eu clico na soma valor, eu consigo vir aqui e alterar, ó, eu tenho esse tipo novo, chamado dinâmico. Quando eu clico em dinâmico, vocês vão perceber que ele abre isso aqui para mim, ó, formato. Então agora eu posso escrever um DAX aqui para ser a formatação, seja com if, seja com calculate, não importa. Você pode usar DAX para poder chegar a um texto, né? Obviamente, porque o formato é um texto, para chegar ali num texto que você quer que seja o formato. Então, aí é sua criatividade. No nosso caso, vai ser muito fácil, porque eu já tenho, né, qual é a moeda aqui do lado. Então, eu posso só usar um switch, por exemplo, apontando para minha coluna moeda.
baseado na minha coluna moeda, eu quero gerar essa formatação. Antes de eu fazer aqui, vou rapidamente, eu esqueci de pedir para você, deixe seu like aqui, ajude a compartilhar esse vídeo para que a gente cresça o canal e se inscreva se você não for inscrito. Vou pedir também, me siga no Instagram, @RonaVico, o link tá aqui na descrição, e se você puder, vire membro do canal para nos apoiar a continuar criando conteúdos gratuitos aqui para vocês. Então conto com sua força aí, deixe seu like, compartilhe para que a gente continue crescendo e trazendo esses conteúdos aqui, valeu? Bom, agora que eu já pedi, você já deixou o seu like, vamos voltar aqui e vamos finalizar essa parte da formatação. Então, a novidade é esse formato dinâmico. O que eu vou fazer aqui no formato? Eu vou simplesmente criar uma condição, um switch, pode ser um if, como você achar melhor, tá? E a sua criatividade de cálculo DAX, fechou? O que eu posso, inclusive, tá, usar valores de outras tabelas. Ele funciona como um DAX comum. O resultado do DAX é o que vai para lá. Eu quero deixar isso bem claro para vocês ficarem com a mente mais criativa. Eu podia criar outras cálculos e apontar para outros cálculos, apontar para valores de outras tabelas, tá bom? Então, é um DAX que o retorno vai ser o formato. Isso é muito legal mesmo, tá? Então, aqui, ó, para exemplificar, eu vou colocar switch. Eu quero pegar a moeda. Por que eu não consigo pegar a moeda? Porque, como eu disse, é um DAX, então eu tenho que falar o quê? Pegue a maior moeda que eu tenho nesse contexto aqui, né? Ou seja, se eu tô nessa linha, qual que é o meu max moeda? É o BRL, concorda? Então, o meu max moeda vai ser BRL. Vamos só corrigir aqui, né? Que esse max, eu vou apontar aqui que é da tabela F vendas moeda, para explicar que é a maior, né, da coluna moeda da minha tabela F vendas. Então, obviamente que, por exemplo, para essa linha BRL e assim por diante. Então, switch max F vendas moeda, se for BRL, eu vou colocar RS. Por enquanto, e o hashtag, né, indicando que é o valor numérico. Por enquanto, eu vou... Opa, aqui é um parênteses, coloquei errado. Beleza? Então, escolha entre a maior moeda que eu tenho para aquela linha. Se for BRL, coloque essa formatação. E vou dar um Enter aqui. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha só, pro BRL ele colocou RS, pros demais não. Já tá funcionando como eu quero. E agora vem a super dica aqui para você, principalmente para valor monetário, né? Para eu não ter que ficar descobrindo como criar isso, né? Como criar a formatação da moeda desejada ou criar uma formatação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, vou dar um Ctrl C nisso aqui, vou colar aqui no Notepad por enquanto. Vou voltar isso para moeda. Olha só que interessante, tá? Ó, alterar. Vou colocar isso aqui como uma moeda do tipo euro. Por exemplo, ó, euro. Quando eu colocar euro e mudar para dinâmico agora, ele vai me trazer, ó, o formato do euro. Então, aquele formato ali, ele já era, né, internamente, uma fórmula que a gente não enxergava. Agora, quando eu clico em dinâmico, ele aparece para mim. Então, ele está se assemelhando um pouco até o Excel, né? No Excel, você cria ali a formatação. Então, ó, Ctrl C, certo? A única coisa que ele buga, que aqui é os aspas, né? Tem que ser aspas duplas. Então, por exemplo, aqui teria que ser 2 aspas, aqui teria que ser 2 aspas, aqui teria que ser 2 aspas. Beleza, agora está correto. Então, só tomar cuidado com isso aqui. Tá, Rona, mas por que você fez isso? Porque eu não criei um switch lá, ó, no meu Notepad aqui, ó. Se for BRL vai ser isso, certo? Aí eu vou criando, né? Vou criando normal. Se for o euro vai ser isso, que eu acabei de copiar ali, né? Opa, cadê? Ctrl C. E aí agora eu vou pegar o do dólar, certo? Vou pegar o do dólar aqui, alterar. Se for inglês dos Estados Unidos, volto aqui para dinâmico, ele vai montar para mim, tá vendo? Olha que simples. Ctrl C, volta aqui. Se for USD, eu quero esse daqui. Vou dar um Ctrl C nisso tudo, né? Vou vir aqui, vou voltar para... Já tá em dinâmico, na verdade, né? Vou dar só um Ctrl V, ó. Então, se for BRL, eu quero isso. Se for euro, eu quero isso. Sem eu ter que bater cabeça, né? Ele mesmo montou aqui para mim. Vou dar um Enter ou clicar aqui no beleza, quero confirmar. E olha só a nossa tabela em reais, em euro, em dólar. Então aí você formata como quiser, certo? Outra coisa, vou colocar aqui, ó, no nosso gráfico, que é o que eu falei. Meu problema era esse, ter no gráfico, né, ó.
que era em dólar, reais e euros. Óbvio, né, galera? Esse aqui foi um exemplo. Eu usei cotações, né? Aliás, usei valor monetário, usei dólar, euro, mas você pode pensar em formatações em geral, para números em geral, né? Se for um número muito grande, eu quero que formate assim. Se for um número menor, eu quero que formate assado. Entenderam? Eu quero que apareça 1.000.000 para quando for muito grande, quando for menor, escreva 1.000. Então, abre aí um leque de possibilidades que antes era bem chato fazer, né? Que você tinha que ficar montando cálculos e tudo mais direto para montar. Agora você muda na formatação esse tipo de informação de forma dinâmica, igual foi mostrado aqui. E fica aqui a dica, não vou estender mais o vídeo, né? Mas você podia ter uma tabela de formatação, né? Como assim, Ronan? Olha só, vou fazer rapidamente aqui, tá? Para dar ideia para vocês, mas não tem a necessidade de eu montar aqui, mas eu podia ter uma tabela cadastrada com as formatações. BRL vai ser assim, e aqui vai ser USD, vai ser desse outro jeito aqui. Então eu deixo uma tabela de formatações, certo? Deixa eu ver se eu consigo colar isso aqui ali. Acho que colou, né? Carregar. E aí, nessa tabela, eu deixo relacionado com essa, certo? O tipo da moeda com o tipo daqui. Concorda? Que aqui eu chamei de coluna 1. E aí, meus amigos, basta eu puxar, né, a formatação dessa tabela ali no DAX. Usando o related, usando o que você achar melhor. Então eu posso deixar as formatações numa outra tabela e usar DAX para puxar, afinal aquilo é um DAX. Basta eu usar o DAX ali da forma que eu desejar, ou escreve na mão mesmo, tá? Como eu falei, eu aprendi isso na necessidade montando o relatório e eu montei direto aqui, tá? Eu montei direto aqui na medida, coloquei aqui o dinâmico, montei aqui no formato e funcionou, que é uma beleza. Então fica essa dica aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Bom, conto com a sua ajuda, deixa o seu like, se inscreva no canal e se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo o seu feedback e deixa a palavra paçoca, escreve paçoca aqui embaixo para eu saber que você assistiu até o final. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, me segue no Instagram, @ronavico e se inscreve.